Então, pessoal, agora a gente vai falar de um novo tópico de geometria analítica. Nós vamos falar sobre circunferência. Então, estou apresentando para vocês aqui um plano cartesiano. Eu destaquei aqui 4 pontos, um aqui no eixo Y, aqui no eixo X, aqui no eixo Y e também aqui no eixo X. Então, esses pontos estão destacados, todos eles com a unidade 4, sendo ela em módulo positivo ou negativo. E tem outros 4 pontinhos menores aqui que eu também estou destacando. Vamos lembrar, esse ponto de origem, que é o ponto 00, eu vou dar uma nomenclatura de AB, de coordenadas A, o A representa o X, e B, que representa o Y. Então, pode ser, eu coloquei na origem aqui, que é o 00, mas ele pode receber qualquer valor. Pode ser aqui no 2, aqui no espaço, em qualquer canto. Então, chamamos ele de AB. Vamos lembrar que se eu quiser calcular a distância desse pontinho aqui até a origem, a gente fazia o quê? Pegava o x desse ponto, menos o x desse, elevava ao quadrado. Depois pegava o y desse ponto, menos o y desse, e elevava ao quadrado. E a gente via que tinha uma relação aí da hipotenusa, que era sempre a gente calculava a hipotenusa de um triângulo qualquer, de um triângulo retângulo qualquer. Então, o que eu quero que vocês vejam? Eu quero que, se você tiver a distância desse ponto, e se nós movimentarmos esse ponto com a mesma distância, você percebe que ela vai passando naqueles pontos demarcados que eu te disse ali, ó, que a gente tinha feito previamente. Essa relação de distância, ela é comum, essa distância aqui, ela é comum a todos esses pontos que a gente está passando. Se você traçar, vou aqui, ó, habilitar o caminho desse ponto, se você traçar ele aqui bonitinho, você encontra a circunferência. Então, a circunferência é a distância que tem o mesmo valor a partir de um ponto, de uma origem, que é o centro. Todos os pontos que detêm a mesma distância, quando você movimenta ele no gráfico, você encontra a circunferência. Como chegar numa equação que representa essa imagem que a gente está vendo aqui, usando a distância? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é que esse x menos o a ao quadrado mais o y desse pontinho menos o b dessa hipotenusa que a gente está vendo aqui, ó, dessa linha, que é o raio. Eu preciso saber quem é o x que corresponde a esse pontinho. Tá aqui, ó. E eu preciso saber quem é o y que corresponde a esse pontinho. Se você pode ver aqui, ó, pelas distâncias ali, ó, por esses segmentos que montam ali. Outra coisa que a gente pode ver é, sempre que a gente calculou a distância, sempre foi uma hipotenusa. Aonde está esse triângulo? Esse triângulo está aqui, ó. Cateto, que é o valor do y, cateto, que é o valor do x. Tá vendo? Esse x aqui representa esse cateto. E quando a gente movimenta este pontinho, a gente observa duas coisas aqui. A gente observa que o triângulo retângulo sempre vai ser inscrito numa semicircunferência. Que a gente já tinha visto isso lá na geometria plana. Ou seja, esse triângulo é retângulo porque ele está inscrito numa semicircunferência. Pode ser nessa parte aqui, ó, com o y positivo, ou pode ser nessa parte aqui, com o y negativo. Ou usando aqui, ó, o x positivo, ou usando essa parte aqui, só do x negativo. Mas sempre vai ser uma semicircunferência. Então esse é o triângulo retângulo, essa é a hipotenusa, esse é o cateto que representa o x, esse é o cateto que representa o y. Então, como nós podemos deduzir a fórmula? Ou seja, a gente vai deduzir a fórmula da distância desse pontinho até esse pontinho.
ou seja, do x menos a coordenada a, elevado ao quadrado. E do y desse ponto, menos a coordenada b, elevado ao quadrado. A gente vai ver a equação reduzida da circunferência, ela é isso aqui. X menos o a ao quadrado, y menos o a ao quadrado, e o resultado. O resultado é a hipotenusa do triângulo retângulo, mas essa hipotenusa acaba sendo quem? O raio, porque o raio é a distância de todos os pontos da circunferência. Então a gente encontra que a hipotenusa do triângulo retângulo na circunferência é o raio. Então a gente tem a seguinte fórmula: x menos a ao quadrado, y menos b ao quadrado é igual o raio ao quadrado. E como a gente tem essa equação aqui, ó, essa circunferência, que o raio é 4, a gente fez aqui, ó, que o raio é 4, como que a gente poderia escrever a equação dessa circunferência? Como aqui é zero, você vai fazer x menos o zero. Então, x ao quadrado. Y menos o zero. Y ao quadrado. E como o raio é 4, o raio ao quadrado vai ser 16. Essa equação representa esta circunferência que a gente destacou. E agora a gente vai ver algumas aplicações. Então, agora a gente vai no nosso primeiro exercício. Ele fala o seguinte: escreva a equação reduzida das circunferências a seguir, conhecendo o seu centro C e a medida do seu raio E. Então, ele dá ali o centro 2 e menos 3 e o raio 3. A gente vai relembrar a equação reduzida, que é x menos a ao quadrado, mais y menos o b ao quadrado e o raio ao quadrado. Então, a gente já tem essa dedução, a gente já viu de onde ela vem, tem a ver com as distâncias, tudo bem. Quem é o A nessa situação? É o 2. O 2 representa o A, o x do centro, né? Então o centro, a coordenada x do centro, 2. E quem é o B nessa relação? É o menos 3. Então a gente vai ter o A com 2, então esse menos é da fórmula, vem o 2. E o B menos 3, esse menos é da fórmula. Aqui a gente vai fazer um joguinho de sinal, menos com menos, mais. E o 3? O 3 é o raio. Tá aqui, ó, o raio, 3 ao quadrado. 3 ao quadrado dá pra gente fazer 9. Então, a equação reduzida para aqui. X menos 2 ao quadrado, y mais 3 ao quadrado. Se você quiser ver graficamente, é isso aqui, ó. Raio 3, o x do centro 2 e o y do centro menos 3. Essa é a circunferência daquela equação que a gente acabou de escrever. E o B? O B é a mesma coisa. O A ele vai ser o menos 1 e o B 0. Então você vai colocar menos da fórmula, menos 1. Menos com menos. Tem um joguinho de sinal aqui. E o B vai ser 0. Aqui vai ficar mais. Y menos 0 vai ser Y. Como está ao quadrado, Y ao quadrado. O raio aqui é 2. 2 ao quadrado, 4. E qual é a representação gráfica? É esta aqui, ó. O x menos 1, o y 0. E o raio, 2. E aqui está a equação. E aí, as duas primeiras aplicações, a gente vai ver outros exercícios, mas por hora, espero que vocês tenham gostado. E até a próxima.